Olá, meus queridos, bem-vindos ao canal do Didáskalo. Aqui quem vos fala é o Didáskalo, hoje com mais um episódio da nossa série da quarentena, seja lá até quando ela for. Ou provavelmente eu vou passar da quarentena, porque eu demoro demais pra fazer vídeo. O primeiro vídeo eu lancei 10 dias atrás. Então, provavelmente a gente vai passar da quarentena com essa série. Mas ele começou aqui, então a gente chama de série de quarentena. Então, a gente vai falar de novo sobre 1984. E a gente vai conversar um pouco. Eu fiquei pensando, fiquei mesmo pensando, como é que eu ia estruturar essa série. E aí eu cheguei à conclusão que, tipo, como é que faz sentido eu estruturar essa série? Eu pensei em duas formas. Eu podia pegar e fazer toda uma avaliação biográfica do Orwell e tal, e fazer um vídeo caminhando entre as obras dele e a vida dele antes dele escrever, porque em 1984 ele terminou de editar um ano antes dele morrer. O livro foi publicado e ele morreu logo em seguida. Então ele passou a vida toda se preparando para escrever essa obra. Não que ele tenha morrido de velhice, ele morreu relativamente jovem, acho que ele morreu com menos de 50 anos, 40 e poucos, acho que foi câncer, algo assim. Mas ele sabia que ele estava morrendo, ele sabia que ele tinha que escrever isso e ele escreveu. Então, tipo, eu achei que ia ser interessante, mas aí depois eu percebi que não seria tão interessante. Porque eu acabaria dando spoilers da impressão que vocês têm que ter do porquê ele escreveu cada coisa quando eu fizesse um vídeo biográfico dele. Então eu vou fazer da segunda forma que eu pensei, onde a gente vai primeiro destrinchar a obra e depois a gente vai cair na biografia do Orwell, na história dele e tentar chegar a alguma conclusão de como ele, que era uma figura extremamente contraditória, terminou a vida na sua linha de pensamento. Então vamos lá. O episódio de hoje, provavelmente como vocês conseguiram ver no título, é sobre o mundo de 1984. A gente vai conversar um pouco sobre como ele foi, da onde ele veio, para onde ele vai, como ele é posto, como ele é apresentado e tudo mais. E obviamente a gente vai traçar paralelos com o partido do grande irmão no nosso mundo atual, porque é isso que a gente faz, né, cara? A aplicabilidade das obras do Orwell são sua grande chave, né? Todas as obras dele, inclusive as jornalísticas, são extremamente ricas em aplicabilidade. É tipo o Senhor dos Anéis, tá ligado? Que a gente fala, o anel era bomba atômica e tudo mais. Eu falava muito isso na época em que a obra saiu e tudo mais. E o Tolkien virava e falava, gente, não, é a história do moleque que joga a porra do anel na lava, tá ligado? E aí você tem a aplicabilidade aplicada em cima que é muito rica, entendeu? Então, vamos lá, vamos começar com o mundo. Como é que o mundo é dividido em 1984? Primeiro, é importante dizer que por 1984, primeiro, ser uma obra única, ser uma obra sem apêndices, ela não esperava ser continuada, o Orwell sabia que ele ia morrer, ele não esperava continuar, terminar a obra, ele sabia que ele não ia poder escrever mais nada sobre o mundo de 1984 depois. Então ela é uma obra que ela se define sozinha, entendeu? Ela é feita para ser fechada. E isso é um problema na construção de mundo, porque um dos trabalhos do Orwell como escritor para mostrar para a gente durante a obra de 1984 é mostrar para a gente a visão mais próxima do Winston possível, de como ele vê e percebe o mundo e como ele vai abrindo os olhos para o mundo e como ele vai percebendo o mundo ao redor dele e tudo mais. Mas o que a gente sabe? Vamos começar com a verdade do partido. Como é que é a verdade do partido? De acordo com o partido, com o Ministério da Verdade, você tinha a época capitalista e hoje em dia a época do partido. A época capitalista era uma época horrível, onde o proletariado era escravizado pelos grandes patrões que andavam com as suas cartolas. Inclusive é engraçado como no livro ele apresenta a cartola como algo quase mitológico, né? Chega uma hora do livro em que o Winston ele tá realmente engajado em tentar descobrir a verdade sobre o mundo antes do partido. E o que acontece é que ele vai atrás de pessoas velhas, pessoas que viveram esse mundo. E ele fica ficcionado em tentar saber que porra era a cartola, como assim ela era um grande símbolo de poder e dinheiro e tal, né?
é muito interessante como ele usa a cartola como símbolo capitalistão, assim, tipo, a galera era dele, eles descrevem os caras como demônio, tipo, como praticamente os senhores de escravos, entendeu? Mas então, essa é a verdade que o Winston tem, baseado no que ele cresceu sabendo do partido. Quando o partido tomou o poder, ele era muito jovem. Então você assume provavelmente que ele recebeu uma educação de Estado já do partido. E pelo fato dele trabalhar no Ministério da Verdade, ele tem um pouco mais de discernimento sobre a história do que a maior parte das pessoas naquela sociedade, né? Então, beleza, a gente tem uma época capitalista, que era a época capitalista malfadona. É basicamente como Marx descreve o mundo em O Capital, tá ligado? É tipo, o patrão explorando o trabalhador e todo mundo é escravo do capital e tudo mais. E aí isso destruiu a economia. Eu acho que provavelmente ele está fazendo uma referência à crise de 29, que, bom, foi considerado pelos marxistas, na época ele é um marxista, como a grande queda do capitalismo moderno e a puta que pariu, né? Então você tem essa queda do capitalismo, essa destruição do capitalismo com uma. Eu não lembro se ele atribui uma grande guerra. Eu acho que sim. Vem uma grande guerra junto com uma crise econômica e destrói o capitalismo. E ele faz essa construção e aí chega o partido. Partido, eu acho que no livro, pela linha do tempo do livro, acontece lá por volta dos anos 60. Então o partido chega, ele domina as áreas, domina a política, né? Domina todo o sentido da escrita da história no mundo orwelliano de 1984. E ele começa a reescrever a história. E boa parte do que a gente aprende como história é apresentado no livro, acho que no capítulo 20 e 21. São os dois maiores capítulos do livro, capítulos gigantescos. E de uma certa forma até completamente técnicos. E é uma coisa que eu tenho raiva do livro, spoiler alert aí. Porque você, por uma parte do livro, você lê uma transcrição do que seria o livro do Goldstein. Goldstein era aquela figura que era a figura principal dos 2 minutos de ódio, onde as pessoas inimigas, onde eles faziam uma propaganda contra os inimigos do partido e todo mundo era obrigado a xingar os caras, caralho. Você já conhece essa, né? E chegando lá, você tem essa construção de mundo onde ele explica tudo, né? Ele fala, não, eles mantêm, ele explica o lema do partido, onde ele fala, não, a guerra é paz, porque se você vive num estado de guerra constante e eterna, as pessoas acabam assimilando aquilo como um estado natural, então a guerra vira a forma de paz do povo, mantendo todo o sentimento de paixão pelo Estado e tudo mais. E é exatamente isso, cara. E você é apresentado por isso. E mais na frente no livro você é apresentado que tudo aquilo que você leu é mentira. Então o mundo não se constrói em 1984. Não existe verdade em 1984. A gente pode só assumir por coisas que o próprio Winston lê e pelo que é falado para ele. Até algumas passagens do livro do Goldstein, o próprio membro do partido que escreveu, ele fala que chega a ser, pode ser considerado verdade, entendeu? Dentro de um certo contexto, ele diz, mas o grande irmão é absoluto, então nada daquilo é verdade para ele. E é foda isso, cara, porque você não tem um mundo claro, você só sabe aquilo que você vê. Tipo, você sabe que tem as execuções, você sabe que tem as guerras, você sabe a guerra, né? Porque só existiu uma guerra, uma grande guerra entre os 3 grandes estados, né? Alestásia, Eurásia e Oceania. E você só sabe que existe isso, entendeu? E tipo, puta, é estressante. É estressante porque você tá, tipo, querendo entender o mundo, mas você não tá sendo apresentado para ele, você não pode vê-lo, você não pode senti-lo, porque nada é verdade. Eu acho que, mesmo eu não gostando de chegar no final e perceber que, tipo, tudo que eu li era balela, eu entendi o porquê ele fez.
Porque esse é o grande objetivo do partido. Quer dizer que o partido alcançou o seu objetivo de deturpar a história num ponto onde tudo é história do partido, entendeu? O próprio Winston fala que em um certo momento o partido se dá, ele se acredita nos livros como inventor do avião. Mas o Winston fala que ele lembra quando ele era criança de ouvir falar dos tais irmãos Wright, que inventaram um avião muito tempo antes do partido. Ou sei lá, que é um bagulho meio Coreia do Norte, tá ligado? Tipo, quem inventou tudo ou é o partido ou é o grande irmão. Não existe segundo plano, tá ligado? Não existem subinventores, entendeu? Isso é muito foda. Então, no quesito construção de mundo, a gente tem essa mistura totalitária de fascismo e comunismo, no qual a deturpação da verdade leva à ação dos outros ministérios, né? O Ministério do Amor, o Ministério da Verdade, o Ministério do Amor, o Ministério da Paz e eu não lembro o outro. Fartura, Ministério da Fartura. O Ministério da Verdade ele escreve a história para que os outros funcionem, né? O Ministério da Paz ele precisa mudar a guerra de lado. O Ministério da Verdade está lá com ele. O Ministério da Fartura toda hora ele fala que vai ter, sei lá, tanto de produção, acaba tendo tanto, e o Ministério da Verdade se pode para ter que ficar consertando as frases e as falas dos malucos. Acho que o Bolsonaro queria ter um desse, para que toda a predição dele tivesse certa, né? Porque o cara só caga no pau, só fala merda errada. Então, tipo, toda vez que ele fala uma merda, chega um cara lá, reescreve tudo que tem de público dele na mídia e para bater com o que tá acontecendo de verdade, né? E beleza, e na vida pessoal das pessoas? Como é o mundo na vida pessoal das pessoas, que eu acho que é onde a gente tem mais detalhes, né? Aí a gente vê que o regime, ele é algo presente, o regime, ele é algo não só presente, ele é algo que transcende a existência dos indivíduos naquela sociedade. Não só pelo fato de você ter uma espionagem individual para cada um deles através das teletelas, como também por o Estado sequestrar as crianças e a mente das crianças, e os pais e as pessoas serem executados por crime-ideia, denunciados pelos seus filhos lá, que tem os escoteiros do partido, como é que é? Os espiões mirins, onde os espiões mirins, eles têm a obrigação de denunciar os seus pais subversivos e para o membro do partido, para os seus professores, para o membro da polícia, do pensamento, e aí essa pessoa vai ser processada e tudo mais. O Winston, inclusive, encontra um colega de trabalho dele na cadeia que foi denunciado pela própria filha por crime-ideia, porque ele estava dormindo, balbuciando abaixo ao grande irmão, abaixo ao grande irmão. Né? A expressão é o principal problema. Eu acho até uma predição da questão do politicamente correto nesse quesito orwelliano, né, que a galera chama. Porque se você parar para pensar em muitos aspectos da sociedade do Orwell, ele tem uma crítica ao conservadorismo extremo, mas ele também tem uma crítica ao progressismo extremo, se você quiser fazer aplicabilidade. O que naquela época nós consideraríamos conservadorismo extremo, hoje a gente está vendo um ciclo do progressismo indo na direção de um outro conservadorismo, de um neoconservadorismo progressista, se você quiser chamar assim. Porque uma hora o progresso tem fim. Você não pode progredir para frente, para sempre. Uma hora o caminho do progresso tem fim, a não ser que ele seja cíclico. Então, como eu assumo que a moralidade do progresso é cíclica, o progressismo está batendo aqui e ele está prestes a atingir o conservadorismo de novo, por exemplo, através do politicamente correto. Que é um bom exemplo disso, a Julia, né, a namoradinha do Winston. Cara, olha que genial. A Julia, ela veste uma faixa vermelha na cintura, indicando que ela é uma celibatária da Liga Antissexo. Nossa, quem lê isso deve pensar, porra, que merda conservadora do caralho, né? Mas, porra, se a gente mudasse um pouquinho esse discurso, a gente não cairia numa pauta progressista? Se a gente falasse que, em vez dela ser da Liga Antissexo, ela é, sei lá, da Liga Feminina Empoderadora Sem Homens. É o mesmo conceito, ela ainda assim vai ser uma celibatária, ela ainda assim vai ser antissexo, tá ligado? Obviamente, a gente ainda tem algumas visões muito conservadoras, como, exemplo, a proibição da homossexualidade, que era proibido tanto no comunismo quanto no nazismo.
né? Que aí é uma coisa do Orwell, que é um revestígio da sua época como anarquista, né? Ele acreditava muito na individualidade das pessoas, nesse quesito pessoal, e é isso que ele principalmente explora. Né? A todo tempo você vê ele tratando o indivíduo como criminoso em vários conceitos. Inclusive o Winston, ele fica brincando na cabeça dele nas descrições, acho que tem umas 4 ou 5 descrições de vezes que ele estava na hora do almoço conversando com seus colegas. E aí ele fica pensando, olha só, fulano vai ser preso e morto porque ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente e o partido não gosta de inteligência. E gente que é inteligente roda. Cedo ou mais tarde roda. É normal. Vai ser uma pena, eu vou sentir falta dele. Então, tipo, esse conformismo social que existe em toda a sociedade, inclusive, porque você vê que uma grande parte da sociedade, pelo menos, assim, pelo menos do partido externo, né, porque a sociedade ela é dividida em castas. Você tem a prole, que seria o proletariado, que representa 80% da sociedade. Você tem o partido externo, que seriam os funcionários públicos, que seria o Winston, seus colegas, a Julia, o O'Brien. O O'Brien eu acho que ele é membro do partido interno. Não, o O'Brien é membro do partido interno. Mas essa galera tipo, que trabalha diretamente pro partido, tá ligado? Eles não têm serviços paralelos, eles trabalham diretamente pro partido. Eles não trabalham tipo numa fábrica do partido. Por exemplo, o gerente de uma fábrica é membro do partido externo. O cara que trabalha nessa fábrica, contratado para trabalhar nessa fábrica, é um prole, sacou? E vocês membros do partido interno, além do próprio grande irmão, seriam membros de alto escalão, membros de conselhos, membros de câmaras, de leis, né? Você tá vendo, né? Essa divisão social maneira que todo mundo detesta, que todo mundo quer que se foda, já é muito bem descrita em Orwell. E é legal porque o Winston, ele sabe definir muito bem quem vai ser caçado ou não, porque é uma coisa tão comum. O grande inimigo de 1984 é todo mundo a todo tempo, então você não pode falar abertamente nada. Você não pode, porque é o conceito da crime-ideia, né? Crime-ideia, na verdade, é o conceito de alguém poder te julgar e te matar por algo que eles querem fingir que você sabe que fez. Porque eles te obrigam a revelar o que você fez, mesmo que você não tenha feito. E aí, tipo, você pecou por crime-ideia. Né? É muito louco o conceito. O cara tinha a sacada dos conceitos, mano. Era muito foda. Então, pra amarrar tudo isso que a gente falou, porque o vídeo já tá ficando gigante, eu vou jogar ele num tiro só no YouTube. Pra amarrar tudo isso que a gente falou, qual é o mundo? O mundo a gente não sabe. A gente não sabe se a guerra existe. A gente não sabe se as vitórias militares são reais. O que a gente sabe é como o Estado existe, como ele trata as pessoas e como ele se perpetua. A gente nem sabe se as bombas que caem em Londres são do inimigo ou são do partido, para manter o medo. É louco, né? Tipo, a gente não sabe. E não tem como a gente saber e a gente não vai saber, né? A gente tem um problema moral na sociedade, do qual eles acusam a crime-ideia de ser a causadora desse problema moral, onde toda a violação desse problema moral te manda direto para o Ministério do Amor. Inclusive, esse vídeo de construção do mundo vai ter 52 partes, porque eu ainda vou ter que pegar e vou destrinchar os ministérios para vocês. Provavelmente vai ser no próximo vídeo. E a gente tem essa visão que é o combate do livro, do individualismo contra o coletivismo, pela visão do Winston contra o partido, contra a instituição do partido. E que tem o cume, eu já expliquei na primeira parte do meu vídeo, onde o Winston acaba matando todo o seu princípio individualista por essa batalha. Né? Mas essa discussão é muito interessante, a discussão moral principalmente é a que mais me pegou. O problema do sexo, o problema das drogas, o problema da prole, da bebida, da casta social. Foram as coisas que mais me agradaram no livro. Né? E a coisa que mais me deu raiva com certeza foi descobrir que os capítulos gigantescos e super maçantes do funcionamento lá do Goldstein. Quando começou eu achei interessante. Depois de, sei lá, 1 hora eu já tava tipo, caralho, não acaba mais, mano, é muita informação. Ele literalmente vai explicar tudo pra gente. Eu não acredito. E aí você passa por aquilo e no final você tá tipo, porra, agora eu sei tudo. Eu saí da Matrix, tá ligado? Só que aí no final você tipo, você não saiu da porra da Matrix, você tá lá ainda, você leu o que os caras queriam que você se rebelou até o ponto que os caras falaram que podia. Esse é o foda. Eita, a câmera dá até uma balançada aqui, desculpa, gente. Ficou até no ângulo melhor, devia ter gravado assim, da próxima vez eu vou anotar isso.
tá bom? Deixa aí embaixo alguma sugestão ou o que você achou desse vídeo, tá bom? Deixa um comentário, deixa o seu like, se inscreve aí, compartilha esse vídeo pros amigos e esteja aqui daqui mais ou menos uma semana quando lançar o próximo vídeo, tá bom? Então, tchau, tchau.